ela é blended, né? O que é que significa? Que é metade presencial e metade online. No caso, agora, devido à pandemia e tal, ela foi toda online. Mas se pressupõe que tem um outro professor, um outro material que vocês acompanham e complementa com a minha aula, né? A segunda fase agora de ação é 4 e realizar a prova lá, que tem duração de 3 horas. Eu acredito que vocês já tenham feito essa prova, e aí eu preciso só saber se essa disciplina é o meu conteúdo, o conteúdo que está aqui, eu vou fazer uma prova para colocar lá, ou se é padronizado. Eu acredito que é padronizado. Mas se for o conteúdo do que eu estou ensinando aqui, a prova eu vou tirar do assunto de hoje, que eu vou mostrar para vocês uma revisão geral, porque não deixaram muito claro para mim como é que funciona, né? Aí eu não sei direito se sou eu que faço a prova e coloco, se já vem pronta. Então, se for eu, a prova vai vir da aula de hoje, uma revisão que eu vou fazer, porque eu fiquei sabendo na semana passada que essa matéria era para avaliar do dia 4 ao dia 10. Eu estava contando com uma semana a mais para mostrar uns outros assuntos para vocês. Então, hoje eu vou revisar o que a gente viu e o que é que eu considerei de ponto importante lá. Tranquilo? Essa minha disciplina é aquela Blender, né? Que é semipresencial. Então, a primeira prova eu fiz. A segunda, eu entendo que é o sistema que vai lançar para eles, entendeu? E de acordo com o conteúdo que eles estão vendo aí, paralelamente às minhas atividades. É isso que eu sei aí. Pessoal? Pois não, professor? Então, um professor, eu falei com Formiga, não sei se vocês conhecem, é professor da produção também. Sim, Ele conhecemos. Ele é falou, professor, ele ministra uma disciplina para a gente. ele falou que ele entende do mesmo jeito que eu, pelo material que foi mandado para a gente. Eu vou colocar o material aqui no chat e vou mandar no grupo também do WhatsApp, que é um tutorial para vocês seguirem. Oi? Professor, Sim? no caso vai ter a prova online e vai ter outra prova a sua também? Duas provas, é isso? Não, não, a minha não, só online. Beleza, então. Então, no caso, é que eu não estava sabendo se eu fazia a prova online ou se era um padrão da Pitágoras. Aí, no caso, Mas essa prova vai estar disponível para a gente do dia 4 até o dia 6, é? até o dia 10. Do dia Até o 4 dia até o dia 10. 10. Entre o Você dia vai 4 e o acessar o dia teu... 10, a gente vai poder fazer ela, não é isso? Vai ter 3 horas. Isso. É. E aí tem um localizador que eles enviam. Tem um conjunto de informações, eu não decorei tudo. Aí eu vou mandar para vocês lá no grupo do WhatsApp e vou colocar aqui no chat também, já para gente conseguir pegar logo essas orientações para não ficar perdido, né? Eu só acessar o WhatsApp web aqui rapidinho e aí a gente vê. Até A porque gente começa. isso aí tá sendo novidade para o senhor e para a gente também, né? Pois é complicado.
Então, no caso, a nota do senhor, oficial 2, vai ser só essa online. O senhor não vai aplicar uma outra Só prova essa. fora essa, não. Não vou mais aplicar prova. Pelo que eu entendi, não. Eu achava que tinham essas aulas online complementando, mas que eu controlava todas as avaliações, primeira, segunda e as formativas, né? Aquelas de sala de aula. E eu apliquei até uma com vocês lá. Aí, no caso, a gente. Professor, tem mais uma pergunta. Sim, Num caso, por algum acaso, for alguém para a final, aí essa avaliação quem vai fazer o senhor é o sistema. também é uma boa pergunta. Eu acredito que seja eu. Acredito que seja eu, porque não é todo mundo que vai fazer e tal. Aí talvez seja eu e eu vou pegar, no caso, se tiver a final, se alguém for fazer a avaliação final da minha disciplina, eu vou, como é que eu digo? Eu vou usar essa aula de hoje como padrão para colocar na final. Deixa eu compartilhar aqui o documento do tutorial. Agora, professor, outra dúvida. Quem vai elaborar essa prova online são outros professores, né? A instituição. Será que ela É vai... uma prova padronizada. Mas aí, será que ela vai corroborar direitinho o que o senhor deu para a gente aqui? Em aula, de fato, né? Então, Fica essa pelo questão, que eu né? entendi, quem elabora a prova é baseado, a prova é baseada nas outras aulas que vocês estão acompanhando. Que eu não sei como é que são essas aulas, eu vou ser sincero. Eu A gente não está segui, acompanhando aula nenhuma, não. Fora do senhor. Tá bom. porque tem uma parte online e tem uma parte presencial, né? Aí eu acho que tem um material online que vocês podem, eu vou até lembrar, façam as atividades que tem, que eles chamam umas avaliações transversais, tal, que conta a ponta. Eu vi lá que tem gente que não fez muitas. Ainda dá tempo, eu acredito. São aquelas atividades do AVA, né? É, Isso aí todo semestre tem. É normal, isso aí a gente faz. Professor? mas aí eu acredito que tenham umas aulas que tudo para mim é um mistério, né? Tipo, eu nunca soube direito como é que são essas, como é que eles fazem para essas outras aulas que já me mencionaram que existem. Aí eu Professor, fiquei, oi? boa noite. Eu já tive experiência com essas disciplinas. A prova, quando eu paguei umas disciplinas assim, eu estudei pelo livro. E realmente é tudo aquilo que está no livro. A prova é baseada num livro que eles colocam lá, o livro didático. Então, para quem vai fazer, eu acho melhor estudar pelo livro. Porque É melhor estar pelo livro, então, dúvida né? nenhuma, sem dúvida nenhuma, cai do que está no livro, praticamente. Todas as questões que caem na prova são do livro. E eu não tive nem acesso a essa prova, essa segunda prova. Então, eu não posso dar um direcionamento. Eu fui seguindo, assim, um caminho lógico que está no roteiro lá, tal, no ensino. Mas o livro eu vou... Não gosto de estar falando dessas coisas, mas eu peguei o livro, eu achei ele fraquinho. Aí eu fui seguir o livro que é a referência da área, né? Eu acabei seguindo o Itiro, que
quando a gente vai falar de ergonomia, é o Itiro ou o Grosjean. Aí eu fui mais nessa linha aqui. Bem, eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Eu vou fazer a revisão do que eu ensinei. Tudo que eu ensinei, que eu acho que pode ajudar vocês na prova. Vocês conseguem ver minha tela? Revisão. Sim, professor, consegue. Então, aqui, ó, do dia 4 ao dia 10, eu vou, como eu falei, eu vou revisar o que eu ensinei. A prova pode ser um negócio totalmente diferente, porque, como eu digo, é o livro, né, que ele se baseia. Aí pode ser diferente, mas eu acho que esses aqui são os temas, os tópicos mais importantes que a gente trabalhou. Então, vamos começar aqui a revisão. A gente começou falando de dados antropométricos. E eu falei para vocês, para sempre que vocês pegarem uma tabela de dados, pegarem as medidas, pegarem a informação de dados antropométricos, vocês vão ter que ver 5 fatores importantes. O que são esses fatores importantes? A etnia, a profissão, faixa etária, época e condições especiais. Vamos lá. A etnia, o que é que seria? Qual seria a influência dela? A gente sabe que, naturalmente, no mundo, existe variação de altura, de peso, e até em condições de alimentação. No mundo tem essa mudança. Então, algumas etnias, alguns povos, eles naturalmente vão ser mais altos do que outros. Então, a gente não pode projetar um posto de trabalho aqui no Brasil pensando na nossa fábrica da Alemanha, pensando na filial da Alemanha, olhando só a questão do posto de trabalho. Você pode pegar as boas práticas, pode usar o maquinário, mas você vai ter que adaptar para quê? Para a condição do brasileiro, de peso, de altura, de alcance, porque o nosso corpo é diferente do corpo deles. E é diferente do americano, é diferente do asiático. O asiático, em geral, ele costuma ser mais baixo. Então, aqui a etnia, primeira coisa, quando você pegar a tabela de dado antropométrico, olha onde foi feito o estudo. Aqui no Brasil, nós não temos um estudo sério nesse sentido. Por que não temos um estudo sério? Começa que nem nossas roupas são padronizadas. Tem M de uma roupa que é pequeno, tem M que é médio mesmo, tem M que é grande, 44 de uma é 42 da outra, é 46 de outra. Então, aqui, essa questão da antropometria, a primeira coisa, tinha que ter um estudo para ver as medidas do povo, para ver mesmo o que é que seria uma média, o que é que seria mais ou menos uma característica. Outra coisa que vai influenciar, a profissão das pessoas que foram medidas. Pode parecer maluco isso, mas vocês vão ver que tem sentido. Porque normalmente quem tem muito esses dados de estudo de físico, de corpo, são profissões relacionadas a atletismo ou então forças armadas. E vocês vão ver que em atletismo e forças armadas, naturalmente as pessoas são mais altas, salvo raras exceções assim de atletas que sejam baixos. Mas a tendência vocês vão ver o quê? Atleta mais alto, militar mais alto. Começa que para fazer um concurso da PM, eu acho que um homem não pode ter nem menos de 1,70 m. Se ele tiver menos de 1,70 m, ele nem passa. Então, aqui, quando você pega dado antropométrico, se o cara for PM, essa média já está viciada. Então, aqui a profissão das pessoas, você tem que olhar se não é uma tabela de militares, uma tabela de atletas, porque aí vai influenciar nesses dados antropométricos. Outra coisa que vai influenciar, faixa etária dessas pessoas.
Eu comentei com vocês já que a tua altura ela varia ao longo da vida. Do 0 aos 22 anos você vai crescer. A tendência é essa. Em algum momento você vai estabilizar e quando você tiver um pouquinho mais velho, a tendência é você perder um pouco de altura. Então, os dados antropométricos de pessoas de 18 anos ainda não está consolidado aquilo ali. Para muita gente está, porque é exceção você ver gente que cresceu muito depois dos 18. Mas se você pegar minha reservista, pegar lá na época que me mediram, vocês vão ver que lá dizia que eu tinha 1,70 m. Mas a minha altura real é 1,77 m. Ainda cresci 7 centímetros depois, é uma diferença grande. A época. Eu falei para vocês que a época é uma tendência as gerações serem cada vez mais altas. Por que que existe essa tendência das gerações serem cada vez mais altas? Porque a vida fica mais fácil, a comida fica mais fácil. Então, o avanço da tecnologia vai colocar cada vez mais comida disponível, tornar a vida cada vez mais fácil. Então, aqui, se você pegar uma tabela de medidas de 1970, você vai ver que o que eles falavam da altura do brasileiro não serve mais, se você comparar com o que é real hoje. E condições especiais é o quê? Essas condições especiais pode ser o pessoal ter feito essas medidas em um período um pouco ingrato, digamos assim. Imagine um período de seca aqui no Nordeste. Afeta em subnutrição, afeta na altura da pessoa. Você está na fase de desenvolvimento, pegou 3 anos sério de seca. A altura vai ser comprometida aí. Então aqui tem todos esses fatores que, que devem ser levados em consideração quando você quando você vai usar dados antropométricos. E aí, eu lembro que eu comentei da antropometria estática e dinâmica. Estática é aquela que você faz com o corpo parado, e dinâmico vai servir para você ver alcance, para você ver movimento do corpo. Então, antropometria estática você vai usar onde? Projeto de produtos que você não vai movimentar muito. Por exemplo, para projetar um computador, eu não tenho muito que ver o alcance, porque o movimento que eu faço é pouco. Se eu estou projetando um computador, eu vou pegar os dados da antropometria estática, porque é muito mais barato fazer isso. A antropometria dinâmica é um pouquinho mais complicada. Já um equipamento que você vai ter um movimento corporal maior, aí você já vai ter que usar a antropometria dinâmica. Onde é que você vai usar isso? Para projetar uma alavanca de uma máquina, para ver o alcance do cara, ver se ele consegue alcançar aquilo ali. Outra coisa que você possivelmente vai ter que usar a antropometria dinâmica, para projetar aquela saída de segurança do ônibus. Porque o cara está sentado, ele faz um alcance com a mão, é rápido, é uma coisa muito rápida quando tem uma emergência daquela. Então, nesse caso, quando você vai precisar de um movimento corporal maior, aí você já vai ter que ver como é que é feito o movimento. Até aqui, sem dúvida. Tranquilo. Tranquilo. Então, vamos lá. Quando a gente fala em projeto de produto, nós temos 5 princípios para projetar um produto. O primeiro é projetar para a média da população. Eu lembro que eu comentei com vocês que não existe um indivíduo que é totalmente médio, porque ele não vai ter altura média, peso médio, alcance do braço médio, comprimento da perna médio, comprimento do antebraço médio. Não, alguma coisa vai ser diferente. Mas existe, né, no papel, no papel, o comprimento médio de cada parte do corpo, comprimento médio do corpo, da altura, do peso. Então, um possível princípio que você usa é pensando na média da população. O segundo é você dimensionar para um dos extremos da população.
O terceiro, para faixas da população. O quarto, dimensões reguláveis. E o último, adaptado ao indivíduo. Vamos falar de cada um desses. Onde é que você vai usar o projeto de um produto olhando a média de altura, olhando a média do corpo da população? Quando você está projetando algo de uso coletivo. Por exemplo, você está projetando uma poltrona de avião, você vai olhar a média da população. Você está projetando um banco de ônibus, você olha para a média da população também. Um banco de praça, média da população. Porque são coisas que qualquer pessoa pode sentar, não tem como você fazer algo muito específico, que vai agradar uma parte só. Então, você tem que pensar, quando for algo para média, quando for algo que todo mundo vai usar, você vai usar o princípio da média da população. Aí você vai pegar, quanto é a altura média do brasileiro? 1,70 m. Aí você vai ver a altura poplítea média. A altura poplítea, só lembrando, é aquela altura quando você senta na cadeira, coloca as pernas 90 graus em relação ao chão, né? E aí você mede da parte de baixo da coxa até o chão. Então, a altura poplítea seria isso. Altura poplítea média, enfim. Para a média, vocês vão projetar um produto quando ele é de uso coletivo. Já quando é um princípio, o outro princípio, para um dos extremos, o que é que você vai usar? Você está projetando uma saída de emergência. Você está projetando um corredor de segurança de uma fábrica. O que é que você vai ter que pensar? Nos maiores indivíduos da população. Você vai ter que pensar naquele extremo maior. Então, uma saída de emergência, de um avião, por exemplo, ou de um ônibus, você tem que pensar em alguém possivelmente de 2 metros que vai sair e que pese 140 quilos. Então, aqui, quando você pensa no extremo, é você pensar na pior situação possível. Já o caso de um alcance de uma máquina, o que é que você vai ter que pensar? Que alguém muito baixo vai acessar aquela máquina. Então, um alcance de uma alavanca, de um pedal, você tem que pensar no indivíduo muito baixo. Esse princípio ele é bom para situações que sejam de urgência, que você vai ter que olhar indivíduos, uma população que variam muito, e aí pensar na pior situação possível. Na saída de emergência, é o cara mais alto, é o cara largo também. Já no caso de acessar o pedal de um carro, você vai ter que pensar no menor indivíduo e que tem a perna até um pouco mais curta. Então, aqui, esse é um princípio. Outro princípio, você vai projetar para a faixa da população. O teu projeto ele tem categorias, pequeno, médio, grande, 38, 40, 42, é o caso da roupa. Existe uma faixa muito grande de pessoas que vai usar a roupa 42, 44, 46, até o 50. Então, você pega, faz diversos projetos do teu produto ou da tua máquina, e aí você adapta para vários grupos esses projetos. Então, no caso da roupa e do calçado, é desse jeito. Eu garanto para você que se todo mundo medir o pé, que calça 41, dificilmente o comprimento vai bater igual. Vai ser exatamente 22, não sei quanto é que mede um pé, mas dificilmente o pé 41 meu vai ser diferente, vai ser igual o pé 41 do outro cara ali na rua, vai ter uma diferençazinha. Mas esse calçado ele é confortável para essa faixa da população, para esse grupo de pessoas. E aí a gente tem o projeto de dimensão regulável. O que é que seria esse exemplo? Cadeira de escritório, aquela cadeira que você regula a altura para o exemplo mais fácil que a gente tem
é o banco dianteiro do carro, que aí você empurra para frente ou empurra para trás, baseado na tua altura. Então, um carro, uma pessoa de 1,30 m deve dirigir, e uma pessoa de 2,10 m também dirige. E aí, como ela é irregula, é possível agradar todo mundo de alguma forma. Se eu fosse recomendar, assim, o que seria mais saudável, o que seria melhor, o que seria bom, era tudo ter altura regulável, porque aí a pessoa ajustava e todo mundo tinha uma vida adequada aqui em termos de postura. Mas tem o lado financeiro da coisa. Fazer móvel, fazer um projeto que é regulável, sai caro. Então, algumas vezes, esse lado do dinheiro, o lado financeiro do investimento, as pessoas vão acabar comprando aquele baseado na média, que é algo totalmente padronizado. E por último, são aqueles projetos que são adaptados ao indivíduo. Por exemplo, não tem como você fazer uma prótese de uma perna e usar em outra pessoa. A prótese ela só serve para uma pessoa. O aparelho dentário só serve para uma pessoa. A roupa de um alfaiate pode servir para outra, mas a regra é ela servir para uma pessoa. Então, são produtos que são feitos de uso exclusivo de um indivíduo aqui. Então, essa é uma característica desse tipo de projeto, que é ainda mais caro do que o regulável. Então, numa escala de caro, eu diria que esse é o mais caro, a dimensão regulável é o segundo mais caro, e essas três ideias, elas são equivalentes, elas são padronizadas, e aí você vai só ver em que se enquadra melhor o teu produto ou serviço. Então, aqui, pessoal, questão da postura no trabalho. Nós temos três posturas, né? Deitada, sentada e em pé. A postura deitada, ela não é muito recomendada para trabalho, porque você fica com pouca mobilidade. Ela tem essa desvantagem. Então, dificilmente alguém vai recomendar para fazer esse tipo de trabalho, mas algumas vezes é necessário. Trabalho de um mecânico que vai mexer embaixo do carro. Alguns trabalhos precisam disso. Postura, a desvantagem é sedentarismo, você ficar com pouco movimento, né, do corpo. E temos a postura em pé, que você pode alcançar uma distância grande, porém você vai cansar bastante. Vamos falar de cada uma dessas. Questão do vestuário. O vestuário, dependendo da estação do ano, aqui em João Pessoa não tem muito, é sempre verão aqui, uma vez ou outra tem um inverno, as pessoas vão colocar uma blusinha fina assim e vai resolver a questão. Mas se a gente morasse no sul do país, tem lugar que chega a nevar, em algumas condições raras, extremas, mas tem lugar que neva no Brasil. Aqui, se você for ver a questão do casaco grosso, ele pode aumentar muito o volume do corpo. Onde é que vai ser usado um casaco grosso? No frigorífico. Frigorífico vão dar um casaco que é enorme para você. E aí você fica com pouca mobilidade e você ocupa um volume bem maior. Uma outra coisa, calçado feminino. Ele pode, dependendo da mulher, se ela quiser usar salto alto, ele pode aumentar a estatura. Como é que vai influenciar isso? Vai influenciar lá no posto de trabalho, na questão da altura poplite, na questão da adaptação do posto de trabalho a ela. Então, algum dia ela vai de salto alto, outro dia ela vai de sapato baixo. Já vai estar desregulada aí toda a tua configuração. Outra coisa que é importante para a gente pensar no posto de trabalho. Quando você projeta um posto de trabalho, você tem que ver que algum dia pode ser possível que seja contratado um cadeirante
naquele posto de trabalho, ou mesmo que a pessoa não seja cadeirante, ela pode ter feito uma cirurgia, pode ter tido um acidente, e por algum período de tempo ela está em uma cadeira de rodas. Então aqui você tem que olhar essa dimensão dela. Ela tem 1,10, né, de altura, de comprimento, e 65 centímetros de largura. E você tem que fazer um espaço aqui de pelo menos 1,60 para ela fazer a manobra. Ó, uma questão que sempre cobra em ergonomia. Eu vou mostrar para vocês. Estou mostrando aqui, não sei se vai cobrar na prova, né? Mas direto eu vejo o pessoal falando isso. A regra aqui do conjunto cadeira e mesa é ter 20 centímetros de vão livre entre a perna e a mesa. Então, no caso, se a mesa for fixa e ela tiver 74 centímetros, como vocês estão vendo na figura aqui, a tua cadeira, a regulagem dela pode ser de 47 até 57 centímetros, desde que tenha um apoio para os pés. Se a mesa for regulável, vocês podem ver aqui que vai ter um pouquinho mais de 20 centímetros, considerando as piores situações. Por exemplo, alguém coloca a cadeira a 37 centímetros do chão, a mesa está a 54. E aqui, ó, bancada para trabalho em pé. Essa bancada mais alta, em relação à altura do cotovelo, a gente usa quando vai ter um trabalho de precisão. Porque nessa postura aqui, pessoal, Oi, professor. Deu uma pausa aí. Oi, professor. tá aparecendo minha tela? Que eu acho que eu caí aqui. Voltou. Voltou, né? Então, vamos lá. Então aqui, ó, trabalho de precisão. O que é que eu vou recomendar para vocês? Se é trabalho em pé, a mesa ela tem que ficar um pouco acima da linha do cotovelo. Por quê? Nessa postura, como vocês podem ver, as tuas mãos estão mais próximas do teu rosto. E aí você consegue enxergar melhor nessa distância. E você vai fazer um movimento menor aqui também com teus braços, nesse tipo de postura. Então, fazendo um movimento menor, você naturalmente coloca o operário para fazer um movimento mais preciso. No caso de trabalho leve, o recomendado é você colocar a mesa na altura da linha do cotovelo. E no caso do trabalho pesado, é você colocar a mesa bem abaixo da linha do cotovelo, porque aí ele vai descer com a marreta e vai bater ali em um prego ou em alguma ferramenta com mais energia, com mais força, e executar um trabalho melhor, no caso. No caso do assento. Olha, na vida moderna, na vida de hoje, com certeza a gente passa mais de 16 horas aí tranquilo, de 16 a 20 horas tranquilamente, você vai passar ou deitado ou sentado. Então, restam 4 horas aí, possivelmente, para você ficar em pé. Considerando a vida, assim, um trabalhador padrão, que trabalha no escritório e tal. Então, no mundo moderno, a maioria das atividades que a gente conhece, elas serão realizadas sentadas num computador, numa máquina, em algum posto de trabalho desse tipo. Então, nesse caso, o problema do assento ele é fundamental.
ele é fundamental para a gente resolver na vida moderna. Quais são as vantagens que a gente encontra em trabalhar sentado? Menor gasto de energia, né? O trabalhador vai precisar de menos alimentação para recuperar a energia. Redução da pressão nos membros inferiores, nas pernas. Redução da pressão nas extremidades. Então, aqui, como vocês devem já ter visto, quem tem problema de circulação costuma ter problema aqui nas pontas dos dedos, ficar muito dormente. Tem esse costume de ficar dormente porque o sangue não chega. Então, aqui, as extremidades, o problema cardíaco, ele começa aqui. Os primeiros sinais de algum problema no teu coração. E a outra vantagem é você conseguir usar pedais e mãos ao mesmo tempo. Essa é a primeira parte, é o primeiro assunto que eu mostrei para vocês. E aí vamos lá falar de biomecânica ocupacional, que é a questão de movimentos e forças realizadas no trabalho. Então a gente vai pegar as interações físicas do trabalhador com posto de trabalho, máquinas, ferramentas, materiais, e tentar diminuir os distúrbios que a gente chama de músculos esqueléticos. Então aqui, ó, produtos e postos de trabalho inadequados. Eu não sei se eu já comentei com vocês, mas 10% da população do mundo é canhota. Usa a mão esquerda, tem mais habilidade com a mão esquerda. Alguém já viu o formato do abridor de latas? Ele é um produto feito para alguém que seja destro, que use a mão direita. Um canhoto, naturalmente, ele não vai conseguir usar aquele produto. É muito difícil para ele usar aquele produto. E aí ele tem que fazer uma adaptação. Ele usa a ferramenta de um jeito inadequado, mas aí ele consegue abrir a lata, mas de uma forma totalmente inadequada. Então, muitos produtos, como mesa, cadeira, produtos que a gente usa no dia a dia, eles têm altura inadequada. Quer ver uma outra coisa que tem altura inadequada? Vassoura. Eu não me considero um indivíduo alto, mas toda vez que eu pego uma vassoura, boa parte das vezes eu acabo me inclinando um pouco para baixo, porque o cabo é pequeno. Acaba que a minha postura é um pouco influenciada por um produto que seja ruim de usar. Então aqui, um produto ou um posto de trabalho inadequado vai ocasionar doença, vai ocasionar fadiga no teu trabalhador. Então algumas vezes é simples resolver. É só mexer na altura de uma mesa, de uma cadeira. Algumas vezes vai ser difícil, porque aí você vai ter que mexer no layout todo, e aí mexer no layout. Não sei se é a disciplina de formiga agora, né, que ele está ensinando um projeto de fábricas. Vocês vão ver que é uma coisa cara, porque mexer em um posto de trabalho, você vai ter que mexer na fábrica toda algumas vezes. E uma outra forma, essa aqui é mais simples, é você fazer ginástica laboral, dar pausa no trabalho. Isso aqui é muito usado no telemarketing ou em atividades muito repetitivas. Então, trabalho estático. Trabalho estático é aquele trabalho que é realizado sem o trabalhador fazer nenhum movimento. Ele está parado ali, ele fica na mesma posição, mantém a mesma posição, e a gente já viu em estudos que ele não consegue fazer muita força, o corpo, quando está parado. Então, por exemplo, um trabalho estático, que você usa 50% da força máxima do indivíduo, ele dura no máximo 1 minuto. Então, aqui, os profissionais da área, eles recomendam que a carga estática, ela não deve superar 8% da força máxima. Então, o trabalho do vigia, eu até vou recomendar isso para vocês. Sempre que você tiver um vigia, coloca o cara para fazer uma ronda, vez ou outra, para ele andar, para ele se movimentar.
Porque se ele ficar muito tempo parado em pé, na mesma postura, ele vai se sentir desconfortável, ele vai se sentir mal, vai acabar diminuindo a atenção dele. Então, é um posto de trabalho que não é muito bom. E o trabalho dinâmico. Aqui você vai ver que vai ter contração e relaxamento alternado dos músculos. E aí você vai ver tarefa de martelar, de serrar, girar um volante ou caminhar. Então, esse movimento ele ativa a circulação e ele aumenta o volume de sangue circulado. O trabalho estático, como eu falei, ele é muito cansativo e ele sempre deve ser evitado. Sempre que possível, sempre que você conseguir, né, evite projetar um posto de trabalho estático. Então, quando não for possível, quando é impossível, é um trabalho estático, tem que fazer desse jeito, é parado mesmo, ele não vai fazer nenhum movimento. Você vai ter que permitir no posto de trabalho um espaço para ele mudar a postura, pelo menos para ele relaxar um pouco. E aí como é que você faz? Mudando o posicionamento de peças e ferramentas. E aqui, ó, ainda tem muito por aí. Muita empresa média pequena que você vai ver. O dono sempre vai alegar que ele não tem muita condição de investimento. E aí ele vai sempre falar: eu não tenho como comprar um carrinho para transportar material, transportar mercadoria. Vocês vão ver muito isso na vida, até em empresa grande também. Mas sempre que possível, sempre que der, para melhorar o posto de trabalho, tenta usar carrinho ao invés de pessoas fazendo transporte de carga. Em questão de dores musculares, a gente vai ver que boa parte das reclamações de quem faz trabalho pesado, de quem tem esse trabalho mais braçal, que a gente chama, você vai ver que boa parte das reclamações estão ligadas às dores. Então, as dores, quais são os motivos que elas vão ser geradas normalmente? Quando o trabalhador pega muito carga pesada, e isso é uma coisa que eu vou falar para vocês ficarem atentos, porque algumas vezes o trabalhador, ele mesmo, ele coloca uma carga muito acima do que ele pode pegar, você manda ele pegar uma carga menor, e aí ele fica: não, mas eu aguento, eu sei fazer, eu acho melhor assim. Não, não é melhor assim. Porque em algum período, com um movimento prolongado, com essa coisa prolongada de trabalho, de 2, 3, 4 anos, ele vai ter algum problema no corpo. Ele vai ter alguma dor por causa dessa carga que ele está pegando a mais. Então você tem que ser insistente com ele, para ele pegar a carga que é correta, a carga que está regulamentado lá, o peso que ele pode pegar. Então aqui, carga pesada, pegar manual sempre vai ser um problema. E outra coisa, sempre, nenhum trabalho é para ser feito torcendo coluna, nem para abaixar no chão para pegar alguma coisa, não pode torcer a coluna, porque a tua coluna, ela é a sustentação do teu corpo, é ela que pega o peso todo. E eu falei para vocês que a coluna ela só serve para aguentar carga no sentido axial, ou seja, de cima para baixo ou de baixo para cima. Ela não serve para aguentar essa carga na horizontal, quando você torce. E aí, porque é sensível a parte aqui a parte do líquido, né? Então aqui a coluna, sempre que você viu o cara torcendo, você tenha na cabeça que ele está colocando a coluna dele em risco ali. Ele pode não se machucar naquele momento, mas ele fazendo isso repetidas vezes, em algum momento, você vai ver que ele vai ter que se afastar porque ele está com problema de coluna. Então é muito comum, as principais causas que a gente vai ver de afastamento: dor na coluna, estresse, bem comum, acidente mecânico é comum, mas no caso de estresse e dor na coluna, é possível a gente tentar evitar. Então, essa dor pode ser alongamento excessivo também, inflamação nos músculos.
Vamos seguir. Traumas musculares que a gente tem. Nós temos dois tipos de traumas musculares: o de impacto e o esforço excessivo. O trauma de impacto é aquele que normalmente acontece de forma involuntária. Caiu uma peça no pé do cara, caiu uma marreta na mão, martelou o dedo. Isso é um trauma normalmente involuntário, né? Ele pode causar contusão, traumatismo, uma queda que ele sofre, né? Também é um trauma por impacto. Então, normalmente vocês vão ver que é uma coisa que aconteceu de momento, esse trauma por impacto. E a gente tem o trauma por esforço excessivo, que são aqueles traumas normalmente que ninguém dá muita moral. Você pega o pessoal que trabalha no banco, os principais problemas que eles vão ter são esses traumas por esforço excessivo ou problema de estresse por cobrança excessiva. Então, no caso do pessoal do banco, eles passam o dia digitando, 8 horas por dia ali, digita, digita, digita. Nesse caso, os principais problemas que eles podem ter são as doenças por esforço repetitivo, que a gente chama de DORT, LER, LTC. São as 3 possíveis nomenclaturas que vocês vão ver. E, como eu comentei com vocês, ainda não tem muito uma clareza do que é DORT e do que é LER. Algum profissional vai falar que LER e DORT são a mesma coisa. Outro profissional vai dar uma diferença. Não se sabe muito bem o que é onde começa um, onde acaba o outro. E a questão das posturas inadequadas. Temos 3. Trabalho estático, que envolve uma postura parada por longos períodos. É sempre inadequado esse tipo de postura. Trabalho que exige muita força e trabalho que exige postura desfavorável, como tronco inclinado e torcido. Essas são as 3 principais posturas inadequadas, que aí você vai ter problema ou de coluna ou de trauma por impacto, normalmente. Aqui, ó, as dores que costumam aparecer. Postura inadequada, em pé. Você vai ter problema nos pés e nas pernas, problema de varizes, normalmente. Quando você tem uma cadeira e senta sem encosto, você vai ter problema aqui no dorso. Assento muito alto, vai ter problema na parte inferior das pernas, joelhos e pés. Vamos ver uma outra coisa aqui. Rotação de corpo, coluna vertebral. Superfície de trabalhos muito altas ou muito baixas. Problema na coluna vertebral. Então, aqui, por que eu coloco essa figura? O teu trabalhador aparece com uma dor, já tem como você direcionar para ver o que é que pode ter sido. Tem como você ter uma dica ali do que aconteceu com ele para ele chegar com aquele problema para você. Então, aqui já é uma dica. É bom que quando você pega as dores, já consegue direcionar. O ideal é não ter dores, né? O ideal é você fazer um posto de trabalho que já seja ergonomicamente favorável, mas a gente sabe que na prática é tentativa, erro, uma hora você acerta. Então, a posição deitada. Qual a característica dela? Você não vai concentrar tensão em nenhuma parte do teu corpo, o sangue vai fluir livremente, e é uma postura recomendada para quê? Para repouso e recuperação de fadiga. Então, aqui, a postura deitada, ela é boa só para descanso. Para trabalho, ela é ruim porque os movimentos ficam difíceis e é muito difícil você levar a cabeça, braços e mãos quando você está deitado. Você pode fazer por pouco tempo, mas quando exige um longo período de meia hora, 20 minutos, uma hora, aí você já vê que é muito cansativo. Postura em pé, qual a vantagem dela? Você pode ter uma grande mobilidade corporal, os braços e pernas podem ser utilizados para alcançar controles de máquinas e você consegue correr grandes distâncias. Porém, quando você fica em pé
e parado, é muito cansativo, porque você vai precisar de muito trabalho estático na musculatura para manter a posição. E a postura sentada, qual é a vantagem dela? O gasto de energia dela é só de 3 a 10% maior do que a postura deitada. E ela é usada principalmente para quê? Para trabalhos que precisem das mãos e dos pés. Para acessar um pedal, digitar um texto ao mesmo tempo. Então, essa postura sentada, você vai retardar cansaço, fadiga. Deixa eu aceitar quem chegou aqui agora. Sayonara. Essa postura sentada, você vai permitir que o trabalhador use pernas e braços para movimentos produtivos, né? E você pode permitir que o trabalhador varie a postura ao longo do trabalho, tornando mais confortável. Esse sistema, OAS, né, que a gente chama, isso aqui ele foi desenvolvido por finlandeses, e aí eles encontraram 72 posturas diferentes. E aqui são eles vão relacionar dorso, braços, pernas e a questão da carga. O que é que você vai ter que saber aqui? Quando for uma postura classe 1, lá na classificação da postura, vocês vão ver que é um método de trabalho que é normal. Não precisa de nenhum cuidado específico. Está tudo funcionando bem. Está tudo tranquilo. Já se for uma postura classe 2, quando for verificar novamente os métodos de trabalho, você pode dar uma analisada nela, mas ainda não é grave, entendeu? Tipo, se tiver tudo 1 e aparecer um que é 2, você pode analisar. Mas a 2 não costuma ser grave. Já a 3 é uma postura que vai precisar de ter cuidado a curto prazo. Ou seja, daqui 3 meses, daqui 1 mês, daqui 2 meses, um curto prazo é mais ou menos isso. É algo que você já vai ter que analisar. É algo que você já vai ter que corrigir, uma postura 3, no curto prazo, né? E a última, é a postura 4, é algo que você deve resolver agora, nesse momento. É algo que é grave, que não dá para aceitar. E aí você tem que já ver uma forma de resolver aquilo. Ó, aqui é uma tabelinha, como vocês podem ver. Olha lá, dorso reto. 100% do tempo pode fazer essa postura. Dorso inclinado. 30% do tempo está bem. A partir de 30 vai para uma postura 2. E a partir de 90 já vai para uma postura 3. Ó, dorso inclinado e torcido. 10% do tempo está bem. De 20 a 30 está ok ainda. A partir de 40 já é uma postura 3. E a partir de 80 já não pode aceitar isso. 80% do tempo o cara está com o ombro, está com o dorso inclinado e torcido. 2 braços para baixo. Como vocês podem ver, nenhum problema. Agora um braço para baixo e um para cima. Até 30% do tempo nessa postura não tem problema nenhum. Até 80 pode ser analisado. Se for 90%, já tem problema. Uma perna ajoelhada, vamos lá. 10% do tempo, não tem problema. De 20 a 30, ainda está razoável. Agora, se for 40% do tempo,
uma perna ajoelhada, já vai ser uma postura classe 3, já vai ser grave para você ver no curto prazo. E a partir de 80% aí já não é aceitável, já é para tirar. Então esse sisteminha aqui, qual a vantagem dele quando você vir isso na tua vida, como engenheiro de produção, né? Você já vai ter como, você já sabe onde priorizar. Quais são os lugares que você tem que priorizar para corrigir. Essa é a grande vantagem. E a última aula, a aula passada, foi fatores humanos no trabalho. Eu falei que o teu alerta, o teu ritmo de trabalho, as tuas habilidades, elas são influenciadas ao longo do dia. Ninguém tem a mesma produtividade 8 horas por dia ou em qualquer hora do tempo. Ninguém tem essa produtividade. Só se você não fizer nada. E se você não fizer nada o tempo todo, aí teu resultado é nada o tempo todo. Mas se você estiver trabalhando 8 horas por dia, você não vai produzir o mesmo tanto, não. Então, diversos fatores, eles influenciam. O primeiro é o ritmo circadiano, né? E outros são características da própria pessoa, como treinamento. Então, vamos lá. No ritmo circadiano, eu lembro que eu falei que tinha os matutinos e os vespertinos, né? Matutino é aquele pessoal que acorda cedo, que costuma acordar cedo com facilidade, mesmo de férias, ele está de pé às 6 da manhã, e aí, por volta de meio-dia, o corpo dele já atinge o máximo, ele já está na produtividade máxima ali. E aí, temos os vespertinos, né? Que é o pessoal que é mais ativo à tarde e início da noite. Então, esse pessoal, a temperatura do corpo ele vai subir mais lentamente de manhã e ele vai alcançar o máximo só 6 da noite. Normalmente, esse pessoal tem menos disposição pela manhã, mas em compensação, eles são mais adaptáveis ao trabalho noturno. Olha o termo que é usado: adaptável, porque ninguém nasceu para trabalho noturno. Trabalho noturno é uma mudança na nossa natureza, da natureza do ser humano que eu estou falando, né? Que a gente é uma espécie para estar de prontidão entre 6 da manhã e 6 da noite. Mas como a gente tem invenção da luz, invenção dos eletrônicos, iluminação artificial, a gente consegue uma produtividade a mais. Então, no caso vespertino, nem ele é adequado para esse terceiro turno que a gente chama, esse turno de meia-noite até 6 da manhã. Se vocês forem observar, nesses turnos são os turnos que têm mais acidentes de trabalho, que a produtividade é menor, a velocidade de trabalho é menor, todos os índices são piores. Ah, André, então por que as empresas fazem se é tão ruim assim? Dois motivos possíveis. O primeiro motivo possível: a empresa ganha muito dinheiro em cima de cada produto e esse desperdício que você está falando aí se paga. Esse é um primeiro motivo. Um primeiro motivo totalmente justo. Se for assim mesmo, faça. Segundo motivo que pode levar uma empresa a ter um turno extra. Ela tem muitas máquinas que não podem parar. Não pode parar nunca, porque se ela parar, demora muito tempo até ela ligar de novo, até ela se ajustar, até ela começar a funcionar no ritmo certo. Então, no caso aqui, o terceiro turno ele é usado, mesmo sabendo que dá prejuízo, mas só que não usar esse terceiro turno é pior, vai dar mais prejuízo. Então, duas possibilidades para a gente saber por que é usado o terceiro turno. Ou a empresa ganha muito dinheiro e essa produtividade baixa se paga, ou ela não pode parar. É o caso da Energisa, não pode parar, sempre vai ter gente lá. É o caso da Cagepa, sempre vai ter gente lá. Hospital, sempre vai ter gente no terceiro turno, mas você vai ver que a produtividade desse pessoal naturalmente é mais baixa. E aqui é a importância desse
chega no jantar, de 45 a 60 minutos, você está fazendo uma digestão. Então, se você faz uma alimentação pesada e volta de cara para o trabalho, esse período aqui, de 45 a 60 minutos, você corre um grande risco de errar, de cometer uma falha. Uma falha pode ser só uma desatenção, pode ser só uma produtividade menor, mas uma falha também pode ser um acidente. Então, aqui no caso, foi uma pesquisa feita com caminhoneiros. Vê só, entre meio-dia e 3 horas. Olha a quantidade que dizem que dorme no volante, que tem muito sono, dá uma disparada. E esse horário, tradicionalmente, é o horário de almoço, né? E depois das 8, olha como explode a quantidade de sono do pessoal. Aí de meia-noite a 2 tem uma queda, não sei explicar o motivo, mas tem uma queda. E depois tem uma nova subida. Mas aqui, ó, entre meio-dia e 3 horas e entre 8 horas e meia-noite, tem uma disparada no sono no volante. Imagine você que um caminhão é uma coisa que o motorista nunca pode dormir ao volante. Então, o sono. O sono, para que ele vai servir? Para recuperar a capacidade física e mental e para você se recuperar da fadiga em si, né? Para você recuperar a questão do teu estresse e do teu cansaço físico. Um adulto, ele costuma dormir 8 horas, a média. Mas só que tem gente que dorme 6 horas e está perfeitamente bem dormindo 6 horas. E tem gente que dorme 10 horas. Existe um caso muito específico, eu não sei explicar o que é que tem nessas pessoas, mas elas precisam dormir apenas 3 horas por dia. Não é a regra, é algo muito raro de você ver. Vai ter uma pessoa assim, muito rara que não precisa dormir só 3 horas, 4 horas. Mas não é comum, não contem com isso. Contem que um trabalhador ele vai ter que sair 6 horas e aí ao longo dessas 6 horas da tarde que ele vai sair e o outro dia que ele vai chegar, ele vai ter que dormir cerca de 8 horas aí. Então, quando você trabalha com sono, com fadiga mental, o que é que você vai encontrar? Irritação e redução na qualidade das tarefas, que exigem concentração e atenção. Quem costuma ter esses problemas com sono? Programador. Se você for ver esse pessoal que trabalha com computação, eles têm muito hábito de levar trabalho para casa e ficar de madrugada programando, escrevendo código, até em outro emprego. Bem possível eles fazerem isso também. O que é que acontece? Eles conseguem aguentar um tempo assim. Mas só que quando ele fica muito tempo sem dormir, vocês vão ver que essas pessoas costumam se irritar ou então ter uma perda assim de atenção, concentração. Você dá uma ordem para ele e ele não cumpre porque ele não consegue entender o que você está falando. Então aqui a questão do sono é sempre importante. E aí eu lembro que eu falei das drogas que as pessoas costumam usar para o sono. Cafeína. Qual a vantagem da cafeína? Por que as pessoas usam cafeína para ficar acordado? Porque vai ser absorvido pelo sangue muito fácil. A característica dela é aumentar a vigilância, vai aliviar a fadiga e vai provocar queda de apetite. Quando você come um chocolate ou toma uma xícara de café, o teu coração vai aumentar as batidas de 2 a 10 por minuto. Em geral, um adulto ele vai variar os batimentos cardíacos de 60 a 100 por minuto. Então aqui pode ter esse aumento aqui quando você ingere café ou açúcar. Então a cafeína também aumenta a temperatura corporal, acelera o ritmo de oxigênio.
Coca-Cola, vários produtos que nós usamos diariamente, como café, Coca-Cola, chocolate, possuem cafeína. Eita, cadê minha tela? Ficou mudo de novo, foi? Pois é. Professor, o senhor está ouvindo a gente? Acho que ele está fora. Caiu. Eu acho que caiu a internet dele. Ele disse no grupo que o computador dele desligou. Daqui a pouquinho ele volta. O Precisa, CPF cancelado no computador dele. precisa voltar mais não, professor. Está na hora, tá bom. CPF cancelado.
Pessoal, Vamos pessoal, aqui, professor. desculpa aí, eu caí aqui. Ai, Pois não, professor. vamos voltar aqui para nossa revisão do assunto. Desculpa aí a demora. Então, falei que a cafeína, quando antes de cair, ela é muito utilizada para você se manter ligado. Normalmente, o pessoal costuma fazer isso quando tem uma prova no outro dia pela manhã e ainda tem que estudar o material. Muito aluno usa muita cafeína. Também é usado por trabalhador, quando você precisa entregar um relatório na manhã seguinte e você chegou do trabalho e não conseguiu terminar o relatório, precisa ficar acordado até mais tarde. Então, cafeína é o mais fácil que as pessoas usam. Mas também usam fumo. Mas só que o fumo, ele tem 4% a mais de monóxido de carbono. E monóxido de carbono, vocês devem saber aí, ele pode até envenenar um corpo, né? Já tem caso, não sei se vocês viram, caso de um casal lá em São Paulo, eles estavam com frio numa noite e eles não tinham um sistema de aquecimento. Qual foi a ideia deles? Ligar uma churrasqueira, essas churrasqueiras portáteis, no quarto, fazendo fumaça. Como é um veneno, no caso, que ele não tem cheiro, você não sente muito incômodo, o casal dormiu com a churrasqueira acesa, né? No outro dia, viram que os dois morreram, porque eles ingeriram muito do monóxido de carbono e faltou oxigênio no sangue. Então, no caso do fumo, vocês vão ver que é uma pessoa que fuma de 15 a 25 cigarros por dia, eu não sei quanto de uma carteira dá isso, se é uma carteira, se é menos que isso, ela vai ter muito monóxido de carbono e isso vai resultar em 5 a 10% a menos na capacidade aeróbica, na capacidade física do sujeito fazer exercício. Então é difícil. Claro que existe fumante que faz atividade física, que consegue fazer, mas se ele não fumasse, o resultado dele seria bem melhor. Então o fumo ele prejudica bastante essa questão da respiração e da capacidade física. Outra coisa, álcool também é usado. O álcool, a vantagem dele é que também, assim como a cafeína, ele chega fácil na tua corrente sanguínea e chega aos órgãos com bem abastecidos de sangue, como cérebro, pulmão, fígado e rins. Então, o álcool, se for uma dose muito pequena que você vai tomar, uma dose muito pequena mesmo, sei lá, uma taça pequena de vinho por dia, ele é capaz de fazer bem para o teu coração. Mas se você aumentar muito a dose, você vai ter problema de embriaguez, ou, se for uma dose muito grande, você já vai ter problema de depressão ou mudança de humor repentina. Você gargalhar e chorar ao mesmo tempo. Então, o álcool, quando ele é consumido em grande quantidade, ele afeta muito a questão do cérebro, né? A questão das emoções. E monotonia. Trabalho monótono é um trabalho que é candidato grande a ter falha, a ter baixa produtividade e a ter acidente. Trabalho monótono, a monotonia ele é uma reação natural da tua cabeça, do teu cérebro, a um ambiente que não tem muito estímulo, que é pouco excitante. Então, os sintomas mais comuns que a gente vai ver em um trabalho monótono, a relação do trabalhador é o quê? Fadiga, sonolência, morosidade e diminuição da vigilância. Eu vou dar um exemplo aqui bem fácil, vocês vão ver um exemplo de trabalho monótono bem tranquilo. Todo mundo aqui, imagino que já foi numa UPA ou num hospital público e já foi atendido por aquele pessoal que faz cadastro. Repara se eles não têm todos esses sintomas de fadiga, sonolência, morosidade e vigilância baixa. Aquele trabalho ali é monótono.
ele não tem nenhuma complexidade para quem está ali. Ele não tem nenhum desafio. O desafio é para quem está lá dentro, né? Enfermeiro, médico, fisioterapeuta, sei lá. Trabalho muito repetitivo, vocês vão ver também que ele é favorável a ocasionar monotonia. Por exemplo, quando você pega teu carro e dirige 20 minutos, dificilmente você vai ter monotonia. Agora, se você pegar teu carro e fizer uma viagem de 8 horas, aí é monótono, é a mesma estrada, a mesma coisa sempre, não tem mais desafio. Então, você vai diminuir tua guarda ali. Mesmo que seja uma BR que você esteja ligado, mas por ser muito monótono, uma hora você vai baixar a guarda. Uma atividade prolongada, repetitiva, com pouca dificuldade, também vai aumentar a monotonia. Então, o ideal do trabalho é o quê? Não é para ser complicado para o cara bolar uma tese de doutorado, para o cara escrever um TCC no trabalho, para ele chegar com uma ideia brilhante. Não. Mas ele tem que ter um pequeno desafio para ele achar que venceu. Então, aqui o trabalho ele não pode ser algo muito simples, algo que o cara não tem que pensar nada, 8 horas por dia ali. Esse tipo de trabalho vai levar a monotonia. Então, tarefas motivadoras. Toda vez que você encontrar gente com monotonia na tua fábrica, na tua empresa, um trabalho muito monótono, esses 4 caminhos aqui são possíveis. O primeiro é você dar uma meta. Você dá uma meta para o cidadão bater por dia, por semana, por mês, porque a ideia da meta dá uma ideia de prêmio, de alguma forma, ou então de desafio mesmo. Então, toda vez que você tem essa meta, fica mais fácil você saber o que é que você tem que fazer por dia. Um trabalho que não tem meta, que você não sabe onde chega, que você não tem onde chegar, é um trabalho que não tem fim. Então, um trabalho que não tem fim, que você não sabe o que tem que fazer, de qualquer jeito que você fizer, tá bom. Então, a primeira coisa, coloque meta no trabalho. Outra coisa, tentar tornar a tarefa um pouco mais difícil. Tirar essa tarefa muito trivial, muito rotineira, muito fácil. Deixar um pouco mais motivadora, um pouquinho mais complicada, para motivar o cara, para ele ter gosto de fazer. Informar. Sempre informar o teu trabalhador se ele está perto da meta, se ele está longe. Porque quando você chega para ele e diz, você está perto de bater a meta da semana e falta um dia de trabalho, naturalmente, ele vai se esforçar um pouco mais nesse dia para bater a meta. Se for diário também a meta, do mesmo jeito. Então, esse feedback é importante porque o trabalhador ele sente que você está observando ele, que você valoriza ele. E o último, é o que a gente gosta mais, é a questão da recompensa. A recompensa ela pode ser dinheiro na mão, pode ser um valor aí, um lanche, alguma forma de vantagem financeira. Ela pode ser promoção, né? Fazer o cidadão crescer na hierarquia da empresa, tornar ele mais importante, dar mais responsabilidade para ele. Ou pode ser aquela meta que eu não sou muito chegado nela, mas tem gente que gosta. Que é aquela plaquinha lá dizendo quem é o funcionário do mês. Quem é o melhor funcionário, quem for o melhor funcionário da semana. Essa meta social é você elogiar, reconhecer, mas eu vou ser sincero para vocês. Na minha opinião, o trabalhador quer saber de dinheiro no bolso. Então, a primeira que você chega e dá dinheiro e a segunda que você promove, eu acho que são mais eficientes do que você ficar fazendo plaquinha todo mês dizendo quem foi o melhor ali. Naturalmente tem gente que se motiva com isso, mas eu acho que esses 2 primeiros, se você puder fazer, melhor. E eu terminei a aula na pirâmide de Maslow, na questão da motivação. Eu lembro que eu comentei que hoje se fala muito em motivação, RH, chefe, todo mundo fala em motivação, mas ninguém fica motivado com frase. Ninguém fica motivado com um aperto de mão, com
camaradagem. Não, não é isso não. Então, o trabalhador ele vai ter 5 tipos de necessidade. A primeira necessidade é a necessidade fisiológica. É se o emprego dele, a função que ele está realizando, ele consegue comprar comida, beber água, respirar, ter conforto térmico, fazer todas as coisas naturais do corpo humano. Primeira coisa, é um trabalho permitir que ele coma, beba água e sobreviva. Eu acredito que todo trabalho consegue cumprir isso aqui, só se for um trabalho muito ruim mesmo, não cumpre. Mas aí você está nessa condição, você sobrevive, você já está sobrevivendo e aí você quer mais, né? Depois que você cumpre as necessidades básicas, o que é que você vai querer evitar? Você não vai querer trabalhar num ambiente agressivo, que as pessoas te ameaçam de demissão o tempo todo, ou te ameaçam fisicamente, um castigo. Você não vai querer trabalhar em um lugar que é possível você ficar doente, que tem a criminalidade alta, que tem a guerra. Enfim, questão de segurança para você continuar existindo. É o segundo critério que a gente tem. E o terceiro, aqui já começa a entrar o lado psicológico da coisa. É você ter colegas de trabalho, você ser aceito por colegas de trabalho, é você ter amigos, é você ser aceito pelos membros da família, pelo teu trabalho. Aqui você já está crescendo na hierarquia, você está buscando o quê? Aceitação de um grupo. Porque o ser humano ele é uma espécie para viver em grupo. Então aqui já começa a entrar um pouco o lado psicológico da coisa. E aqui é totalmente psicológico. É o ego. É você ser aceito e, além de ser aceito, você já ser líder de um pequeno grupo ou de um grupo, ou mesmo que você não seja um líder, um chefe, é as pessoas daquele grupo reconhecerem você como um grande profissional, como alguém diferenciado ou alguém de muita habilidade. Então, aqui, ó, entra a questão de reconhecimento e poder em relação ao grupo. E o último, esse daqui é o mais complicado. Você está em uma profissão, além de ser bom, além de ser aceito por todo mundo, além de todo mundo dizer que você é bom naquilo, você ter a impressão de que você também nasceu para fazer aquilo, de que você está usando o máximo da tua potencialidade, de que aquilo é o máximo que você pode fazer e você é bem utilizado o tempo todo, você é feliz naquele trabalho. O que é que eu digo para vocês da vida real? A maioria dos empregos, vocês vão encontrar que eles vão estar nesse nível aqui. Necessidade de segurança, que é você tem comida, tem uma casa, paga aluguel, ou paga um financiamento aí, ou já é dono mesmo. E você já está evitando um pouco de assaltante, de perigo. De aceitação, aqui já é um pouco raro. Se eu fosse me classificar hoje, eu diria que eu estou nesse terceiro nível como trabalhador. De que as pessoas me aceitam, eu tenho um grupo de amigos, eles acham que o que eu faço é interessante, perguntam do meu trabalho, mas ainda não me considero mandando em ninguém, nem muito reconhecido no meu trabalho, não. Mas aqui é algo que eu acredito que eu, André, assim, eu, pessoa física, estou enquadrado. E o ego, esse aqui já é difícil você encontrar alguém que esteja. Porque é alguém que, além de estar bem assim na fita, tem um bom emprego, ele ainda tem reconhecimento e tem poder sobre pessoas. A minoria. Porque algumas vezes a pessoa tem poder sobre as pessoas, mas o poder, quem está dizendo, é só um papel, é só uma hierarquia na firma. O cara chega, ele dá uma ordem, ele fala o que é que tem que ser feito e ninguém faz porque ele não influencia ninguém. Mas existe esse tipo de caso. Questão de aula.
Eu acredito que tenha sido nossa última aula hoje, né? Tem a prova aí de 4 a dia 10. Eu vou enviar para vocês o material. Vou enviar para vocês o material do... o material que falaram para enviar para vocês. Deixa eu achar aqui. Professor, o senhor tem um livro em PDF sobre ergonomia? Porque a gente vai fazer o AVA pelo que está lá, pelo livro do AVA. Mas se tivesse Sei. um outro também, se você tiver em PDF, compartilha com a gente. Olha, o livro PDF eu não tenho, mas eu tenho certeza que tem na internet. É porque eu tenho um livro físico, né? Que é o Itiro. Aí, como eu tenho um livro físico, aí eu só uso ele. Mas eu acredito que se você procurar lá o Itiro, na internet, o PDF você acha. Ah, beleza. E então escreva lá no AVA o nome dos livros que são voltados para a economia. No AVA não, no WhatsApp, e aí a gente procura. Pronto. Mas aí eu acredito que se vocês se basearem pelo Itiro e pelo Grogean, um dos dois aí que vocês acharem, eu acredito que vocês vão conseguir fazer uma boa prova, sim, porque são as referências na área, né? Quem sou eu para questionar esses dois? Referências não só no Brasil, no mundo. Então, se você procurar esses dois aí, eu vou recomendar sim para vocês darem uma olhada. Aqui tá meio complicado. Eu vou mandar pelo WhatsApp mesmo o material. Vou mandar agora, certo, pessoal? O material da prova. Então, boa Ok, prova. professor. Do dia 4 ao dia 10, lembrando. E eu espero que a gente se veja semestre que vem, já presencial. Um abraço, pessoal. Desculpa aí qualquer coisa. Esse período está meio confuso para todo mundo, mas a gente vai se ajeitando. Sucesso para vocês. Tá bom, professor. Valeu, Até mais. professor. Tchau. Obrigado. Nada, tchau, tchau. Até mais, professor. Aqui para mim, eu vou ganhar dinheiro.